Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Vamos seguir aqui no nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo uma súmula bem interessante, porque é uma súmula que vai nos remeter ao tema do trabalho proibido e do trabalho ilícito. E aqui a gente vai tentar desvendar e tatear aqui algumas distinções de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Um tema bem polêmico, já adianto, e é um tema que vai permitir interpretações controvertidas. Vamos lá, é a súmula 301 então do TST, que menciona a situação específica do auxiliar de laboratório. A ausência de diploma, quais são os efeitos? Né? E aí diz assim a súmula: o fato de o empregado não possuir diploma de profissionalização de auxiliar de laboratório não afasta a observância das normas da Lei 3.999, de 61, uma vez comprovada a prestação de serviços na atividade. Essa lei é uma lei que regulamenta a situação do trabalho de médicos, por exemplo, e também de auxiliares, tá? E aí a gente tem, por exemplo, lá alguns direitos que vão ser específicos. Com relação ao auxiliar de laboratório, por exemplo, essa lei prevê uma jornada em princípio de 4 horas e um salário, um piso salarial de 2 salários mínimos, né? Até uma questão que a gente pode apreciar, a gente já mencionou e vai mencionar em outros vídeos também com relação à questão dos pisos salariais, tá? Se você tem dúvida com relação a qualquer tema trabalhista, você pode colocar na pesquisa do YouTube o tema, né? Felipe Bernardes mais tema, e aí você vai ser levado a algum vídeo em que eu já analisei essa questão, alguma questão correlata a esse tema que você pesquisa. Mas muito bem, aqui é o seguinte, essa lei prevê então esse piso salarial, né, essa jornada de 4 horas, que pode ser ampliada aqui por um acordo escrito, então no contrato de trabalho pode-se prever uma jornada superior, de 6 horas, por exemplo, até de 8 horas, né, desde que se respeite o máximo aí de 44 horas semanais, como acontece com qualquer empregado, né, mas se não for previsto no contrato, a jornada usual vai ser de 4 horas e o piso vai ser de 2 salários mínimos. O que acontece aqui é o seguinte, aqui a súmula, portanto, ela traz o seguinte entendimento: se esse empregado auxiliar de laboratório, na prática ele desempenha essa função de auxiliar de laboratório, só que ele não tem a formação profissional necessária para essa função, né? E aí se discute muito, será que nesse caso esse trabalho seria um trabalho proibido? Será que ele seria um trabalho ilícito, né? E aí perceba o seguinte, em alguns casos eu posso ter um trabalho proibido, eu posso ter um trabalho ilícito, ou eu posso ter até uma situação de uma mera irregularidade. Aqui o TST não entrou aqui nessa discussão, digamos assim, né? Mas os efeitos aqui da súmula 301, eles tratam como se fosse uma figura de trabalho proibido. E rapidamente aqui para fazer a distinção, qual que seria a diferença? O trabalho proibido é aquela situação em que uma norma jurídica, né, proíbe aquele trabalho. Né, proíbe aquele trabalho, mas com o objetivo de proteger o trabalhador. Por exemplo, isso acontece no caso do trabalho do menor. Né? A gente sabe que o menor de 18 anos, o menor de 16 anos não pode trabalhar na verdade, né? 18 anos seria para atividade insalubre, perigosa ou penosa, né? E aí vamos imaginar aqui, né? E aí claro que o aprendiz a partir de 14 anos, né? A partir de 14 anos o menor pode trabalhar na condição de aprendiz. Vamos imaginar aqui uma situação em que uma criança de 12 anos, por exemplo, ela trabalhe, né, exerça um trabalho lá tipicamente com vínculo de emprego, né, em qualquer atividade, né, mas um trabalho, uma situação, uma circunstância típica de empregado. Esse é um trabalho evidentemente proibido. A nossa Constituição, as nossas leis não permitem um trabalho do menor de idade. Né? Agora, o que acontece é, apesar de ser um trabalho proibido, um trabalho, portanto, que a legislação não permite esse trabalho, o fato é um trabalho proibido, mas é uma norma que se destina a proteger o menor, essa criança no caso. E aí, portanto, se essa norma for descumprida, se algum empregador exigir trabalho, né, ou fizer um contrato de trabalho com esse menor, né, é claro que isso prejudica, em primeiro lugar, o próprio menor. O menor é prejudicado, o menor, a criança, nesse caso, não poderia estar trabalhando, percebe? Então, por isso que é proibido. Mas se a gente considerar, se o direito, né, se a Justiça do Trabalho, por exemplo, se o direito do trabalho considerasse que nesse caso, né, do trabalho do menor, não se verificam, não vão acontecer os efeitos do contrato de trabalho, os direitos trabalhistas típicos, como jornada de trabalho, como a questão de verbas que ele vai ter direito, fundo de garantia e assim vai, isso prejudicaria ainda mais o próprio menor. A própria criança, então, que se visa a proteger com a norma proibitiva do trabalho, essa criança seria ainda mais prejudicada. Né? Por quê? Porque além de trabalhar numa situação que não poderia, trabalho proibido, ela ainda vai perder os direitos.
E isso acabaria estimulando o empregador a contratar crianças. Por quê? Porque seria mais barato. É mais barato contratar uma criança, já que apesar de ser proibido, eu não vou pagar 13º, férias, fundo de garantia, não tem hora extra, não tem nada. Seria algo totalmente ilógico, totalmente incoerente. Percebe? É por isso que a solução é, no caso do trabalho proibido, aquele trabalho vai cessar, vai acabar dali para frente, então a criança não pode mais trabalhar, mas todos os direitos trabalhistas ela vai ter que ter, né? Porque é uma forma então de você desestimular, além de eventualmente uma indenização por danos morais, por exemplo, e assim vai, para desestimular a contratação de uma criança e não para estimular. Então essa seria a figura do trabalho proibido, né? Aqui os efeitos vão ser os mesmos, né? Eu não vou nem entrar aqui no mérito se para exercer essa função de auxiliar de laboratório, se é necessário ou se não é necessário ter a formação. Não vou nem entrar nesse mérito aqui, né? Porque o que interessa aqui para nós é perceber que os efeitos vão ser esses. Os efeitos vão ser os efeitos inerentes ao contrato de trabalho do auxiliar. Tá? Ainda que, hipoteticamente, a gente tenha uma norma que proíba, né, uma regulamentação, por exemplo, administrativa, que proíba uma pessoa que não tenha formação profissional de exercer esse trabalho, essa função de auxiliar de laboratório, ainda que hipoteticamente exista isso, pouco importa aqui para nós se existe ou não, tá? Mas ainda que existisse isso, os efeitos vão ser os efeitos de um contrato de trabalho regular. Um contrato de trabalho com uma pessoa que tenha formação de auxiliar de laboratório, né? E faz sentido aqui o raciocínio do TST. Por quê? Por que faz sentido esse raciocínio? É o mesmo raciocínio do caso da criança, do trabalho do menor de idade, da criança, né? Por quê? Porque senão seria um estímulo para que o empregador contratasse pessoas para exercer a função de auxiliar de laboratório sem a formação. Por quê? Porque seria mais barato. Então, se eu posso contratar uma pessoa sem a formação para exercer a mesma função, a mesma tarefa, né, e isso vai excluir esses direitos, esses benefícios, né, o piso salarial da lei específica, se vai ser mais barato, claro que seria um estímulo para que o empregador contratasse pessoas não habilitadas, pessoas sem a formação, né? Então, aqui entra numa ótica de trabalho proibido, né? Portanto, os efeitos vão ser os efeitos como se houvesse a formação. Tá certo? Então o TST, a meu ver, aqui andou muito bem aqui nessa súmula, quando construiu aqui, quando cristalizou esse entendimento. Agora, uma outra situação que é diferente, e às vezes a distinção parece muito óbvia, e nem sempre a distinção é tão óbvia. Às vezes essa distinção do trabalho proibido para o trabalho ilícito vai gerar bastante dúvida e bastante polêmica. Por quê? Porque na situação do trabalho ilícito, o próprio trabalho, a própria atividade que o trabalhador desempenha no trabalho ilícito é uma atividade que consiste ou que concorre para a prática de um crime. Tá? Então, vou repetir, o trabalhador está trabalhando, prestando seu serviço ali, e essa própria atividade do trabalhador por si só é um crime, ou é elemento de um crime, ou concorre, quer dizer, é alguma coisa que se junta ali para que se chegue até um crime. Essa que é a ideia aqui do trabalho ilícito. Qual que seria o exemplo típico? Situação, por exemplo, digamos, de uma pessoa que é contratada para vender drogas, drogas ilícitas, drogas psicotrópicas, traficante de drogas, para vender armas, por exemplo, né, de forma irregular, claro, né, tráfico de armas. É claro que um contrato de trabalho, entre aspas, ainda que você tenha os requisitos de subordinação, de pessoalidade, etc., né, esse trabalho, essa atividade em si de traficar drogas, traficar armas, é uma atividade criminosa. Né? Consiste na prática de um crime, faz parte de um crime, é um crime que o trabalhador ali está cometendo. Então, claro que isso não vai ser um contrato de trabalho. E aí, nesse caso do trabalho ilícito, portanto, a gente não vai ter os efeitos trabalhistas, não vai ter um vínculo de emprego, não vai ter limitação de jornada, não vai ter 13º, férias, fundo de garantia, e assim vai. Percebe? Trabalho ilícito. E aí, eu dei um exemplo aqui bastante extremo, né, do tráfico de drogas, tráfico de armas, e que vai ser tranquilo a gente visualizar. Entre um extremo e o outro, a gente vai ter situações que vão gerar dúvida, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo. Vou colocar um exemplo bastante polêmico. Esse artigo 309 que está aqui na tela é do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Não sou especialista em direito penal, evidentemente, né? Mas aqui para a gente poder entender o reflexo desse suposto crime no contrato de trabalho. Esse artigo 309, ele prevê o seguinte: dirigir veículo automotor em via pública sem a permissão, sem habilitação, ou se caçar o direito de dirigir, gerando perigo de dano.
gerando perigo de dano. E aí vem lá detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Tá? Ou seja, o Código de Trânsito prevê como crime, portanto, dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação, sem a CNH. Tá? E aqui é que vai gerar uma discussão. Vamos imaginar aqui uma situação de uma pessoa contratada como empregado para dirigir, seja um motoboy, né, ou seja até para dirigir um carro mesmo. Né, ele vai fazer entrega, fazer alguma coisa, só que esse empregado ele não tem a Carteira Nacional de Habilitação. Tá? E aí ele é contratado como empregado, né, efetivamente, para exercer essa função, só que o empregador, por exemplo, não assina a carteira e tal, né? E aí, ou então só nega algum direito ali que tem que ser pago, né, a esse trabalhador. E aí, será que nesse caso seria um trabalho proibido ou será que seria um trabalho ilícito? Tá? Perceba, esse é um tema que certamente vai gerar discussão. Vocês podem encontrar na jurisprudência entendimentos divergentes com relação a esse tema, certamente vão ter, tá? Me parece aqui o seguinte, me parece que esse crime do Código Penal é um crime que exige perigo de dano. Tá? Então perceba, o mero fato de dirigir, né, em via pública sem carteira, sem estar habilitado, sem ter a Carteira Nacional de Habilitação, esse fato por si só não é crime se não for gerado perigo de dano. Esse aqui é um crime que exige um perigo, né, um perigo concreto, né, um perigo, portanto, que vai surgir a partir daquela direção da pessoa não habilitada. Tá? Então me parece aqui que esse é um caso que está muito mais para trabalho proibido. Tá? Então, se aquela pessoa é contratada, na prática ali, com todos os requisitos da relação, todos os elementos da relação de emprego, subordinação, pessoalidade, né, para ser motoboy, para dirigir um carro, um caminhão, por exemplo, sem habilitação, né, isso é uma irregularidade? Sim. É um trabalho proibido? Sim. Esse trabalho tem que cessar, não pode continuar. Mas o trabalho já prestado, ele tem que ser reconhecido, tem que ser remunerado, né? Se for vínculo de emprego, inclusive com as verbas decorrentes do vínculo de emprego. Tá? Por quê? Porque em princípio não é crime, né? Não é crime. Né? Ele até pode se tornar crime se houver aqui a geração de um perigo para terceiros, um perigo aqui de dano, como fala aqui o 309 do Código de Trânsito. Tá? Eventualmente, já falei, vocês podem encontrar pensamentos divergentes? Podem, né? Até escreva nos comentários aí o que você pensa com relação a esse tema. Se você concorda comigo, se você discorda, se você já viu algum julgado no sentido que eu falei ou no sentido diferente, coloca aí para a gente poder debater esse tema também nos comentários, beleza? Mas é isso, tá? Agora uma outra situação típica de trabalho ilícito. Exercício ilegal da medicina. Né? A pessoa que não tem a formação em medicina não pode exercer a medicina. Tem um artigo no Código Penal que prevê um crime de exercício ilegal da medicina. E aí, claro, se alguém desempenha a função supostamente, entre aspas, de médico, sem ser médico, sem ter a formação de médico, ele comete um crime. Né? E aí, nesse caso, é claro que ele não pode postular lá o reconhecimento do vínculo de emprego e das consequências do vínculo de emprego, os direitos, né? Por quê? Porque ele está cometendo um crime. Assim como o traficante de drogas, a pessoa que exerce ilegalmente a medicina também está cometendo um crime. Tá? Diferente do mero auxiliar de laboratório. Diferente, a meu ver, também do motoboy, que dirige sem carteira de habilitação. Tá? Então é esse o raciocínio que a gente vai travar aqui. Beleza, minha gente? Então é isso. Então fico por aqui, fechamos mais uma súmula bem interessante do TST e a gente se encontra muito em breve aí no próximo vídeo. Grande abraço!